Coincidentemente, senador Suplicy, um dos pontos do seu pronunciamento, referente à greve dos professores e de outras categorias, é o tema que eu quero abordar neste dia. Realmente, há dois aspectos nessa questão. Primeiro, que os servidores têm razão de pleitear o aumento, o reajuste, os planos de carreira. Isso realmente não há quem possa negar que eles têm esse direito. Por outro lado, o governo alega que não tem caixa para dar os aumentos pretendidos. Então, é um impasse que se prolonga já por muitos dias. Vocês anunciou aí que já, portanto, já houve um acordo com relação aos professores federais das universidades, dos institutos federais. Isso, para mim, é uma satisfação ouvir, porque, de fato, eu tenho recebido muitos e-mails, mensagens, e, quando estive em Roraima, fui procurado por um grupo de alunos que estão no 6º ano de medicina, justamente aflitos, porque, ao mesmo tempo que eles teriam terminar o curso neste ano, eles teriam, em seguida, de fazer uma residência. Então, mesmo que haja uma reposição de aulas, eles poderão ter prejuízo no ano que vem para a sua residência, portanto, nas diversas especialidades. Então, diante desse quadro, em que há razão para os pleitos e, por outro lado, há a realidade da questão do caixa do governo. Isso me leva, senador Suplicy, senhores senadores, a pensar o seguinte: nós precisamos, o Congresso Nacional precisa, ou melhor seria que o Poder Executivo enviasse uma mensagem com urgência constitucional para regulamentar um item da Constituição, que é a questão do direito de greve dos servidores públicos e também de certas categorias. Por exemplo, eu sou médico. Se os médicos entram em greve, quem paga o pato? A população. Se o professor entra em greve, de quem é o prejuízo? Do aluno, como eu citei aqui, do caso do 6º ano de medicina. Que, se está acontecendo no meu estado, está acontecendo em todo o Brasil, aqueles que estão concluindo a fase de graduação em medicina. Outra categoria, os policiais federais e outros policiais. É uma temeridade pensar assim, que, de repente, por mais que eles possam fazer o que se chama de operação padrão, quem também está pagando o pato não é o governo. Quem está pagando o pato é o usuário. Então, diferentemente da iniciativa privada, quando uma categoria em greve, o prejuízo é do empresário, o prejuízo é do dono do negócio. No caso do servidor público, vamos estar dizendo servidor público, servidor do povo, quem paga o pato é justamente a população. Eu sou professor universitário também e sei realmente das dificuldades que passam, não só os professores, mas também os funcionários técnico-administrativos, que, vamos dizer assim, são a base do andamento, do funcionamento das universidades. Então, eu acho que nós teríamos que nos debruçar, ou conversando com o Executivo, para que ele envie uma mensagem regulamentando e pedindo urgência constitucional. Não acho que deveria ser uma medida provisória, mas sim uma mensagem de um projeto de lei que pudesse, de fato, se transformar numa lei que regulamentasse daqui para frente essas greves. E, repito, assiste realmente direito aos grevistas no que tange a realidade que vivem. Imagine, senador Suplicy, um professor da universidade pode-se dizer, mas o professor que tem doutorado ganha bem. Não ganha bem, não. Agora, com essa proposta que você já leu aí, realmente vai melhorar a realidade
das universidades. E é bom pensar no seguinte: na medida que o professor não dá aula ou está dando aula insatisfeito, a complicação é dos jovens estudantes que amanhã terão prejuízo, seja na conclusão dos seus cursos, seja na perda da continuidade do ensino. Então eu quero aqui apelar para que o governo possa chegar a um acordo, ao mesmo tempo que apelo também os sindicatos das diversas categorias, para que haja um entendimento, um meio termo nas coisas que são pedidas, de forma que se possa normalizar a situação do país. O número, segundo li nos jornais hoje, são cerca de 300 mil servidores públicos. Por exemplo, a Anvisa cruzar os braços a encontrar uma alternativa de usar funcionários estaduais e municipais. Mas a Anvisa é o quê? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é essa instituição que já funciona mal. Se os seus servidores estão ganhando mal e cruzam os braços, pode estar colocando em risco a vida das pessoas. Porque se não houver uma vigilância sanitária adequada sobre diversos produtos que necessitam dessa vigilância, a população pode correr o risco, inclusive, de ter problemas com a sua saúde. Então é importante mesmo que haja uma reflexão serena, que haja uma discussão, digamos, amena e, ao mesmo tempo, uma discussão que leve em conta esses dois aspectos que eu mencionei. Porque não pode, de um lado, o governo ficar inflexível. E li também nos jornais hoje que é verdade que a presidente Dilma gostaria de dar esse aumento. Mas é a mesma coisa que numa família. Um filho demanda uma determinada coisa, ou pede uma coisa, e o pai, a mãe, não tem orçamento, não tem dinheiro para atender aquele pedido. Então eu quero dizer que vou, inclusive, pedir a minha assessoria para identificar projetos que por acaso estejam tramitando, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, de forma a disciplinar a greve no setor público. Porque eu que fui médico do serviço público, que sou professor universitário, portanto, público também, e que exerço um mandato que é público também, eu acho que é importante mesmo que a gente tenha um entendimento neste momento da greve e um entendimento que existam regras para o futuro, de forma que não haja mais o prejuízo para a população. Eu sempre digo que, como médico, a minha preocupação é com o ser humano. Então, eu me preocupo com o ser humano que está fazendo a greve, reivindicando seus direitos, como eu me preocupo com as pessoas que demandam, que precisam desse serviço. De forma que eu quero deixar aqui esse meu registro, porque tenho recebido muitas mensagens com relação, vou repetir, a alunos que estão concluindo seus cursos e que precisam fazer depois uma residência, uma especialização, enfim. Isso realmente é dramático e pode, no caso, por exemplo, da medicina, mas também se aplica a outras profissões, impedir que o aluno tenha a sua especialização em seguida, que é a residência, porque tem data certa para começar a residência. Se ele não concluir em tempo hábil, ele poderá perder um ano, só poder fazer residência depois de um ano, porque tem um período para começar e para terminar. Então eu quero concluir, senador Suplicy, dizendo que eu espero que, assim como chegou a um acordo com relação aos professores, o governo tenha condições de chegar a um acordo junto com os sindicatos das diversas categorias, para que a gente possa, de fato, atender melhor a população e, ao mesmo tempo, atender no que for possível as reivindicações das diversas categorias. Muito obrigado.